Olá, pessoal. Neste módulo, vamos falar sobre o plano de custeio dos regimes próprios de previdência social, ou a forma, como o regime próprio de previdência é financiado. Vamos conversar sobre o caráter contributivo e o plano de custeio, as contribuições, contribuição do servidor ativo, inativo e pensionista, doente e as contribuições suplementares, e as mudanças que a emenda constitucional 103 introduziu, nesta regra aí de contribuições suplementares. Bom, antes de mais nada, vamos recuperar alguns conceitos que nós vimos, especialmente no capítulo 2. A emenda constitucional número 20, de 98, ela introduziu, no dia a dia dos regimes próprios, o conceito do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, todo regime próprio precisa ser organizado do ponto de vista de um equilíbrio financeiro, receitas e despesas, dentro do mesmo exercício, e de um equilíbrio atuarial, quer dizer, a projeção da conta que eu tenho que pagar em termos de valor e quantidade de benefícios, e como eu vou financiar esses benefícios que serão pagos ao longo do tempo. Então, a ideia é que o regime próprio, ele tem que ser sustentável através do ingresso de recursos que farão frente a esses benefícios que vão ser pagos pelo sistema. Essa é a lógica do equilíbrio financeiro e atuarial. Aí a emenda 41 de 2003, ela reforçou aquilo que a gente chama de caráter contributivo do regime próprio de previdência, ou seja, como eu vou custear esses benefícios? Eu vou custear esse benefício com contribuições de todos os segurados do regime próprio, mais o ente. Então, vou financiar esse benefício com contribuições do servidor ativo, do servidor inativo, do pensionista e as contribuições do ente. Então, a ideia do caráter contributivo solidário, que está lá nos elementos da Seguridade Social, então ela é materializada aqui na emenda 41. Todo mundo que é participante do regime próprio vai ajudar a financiar esses benefícios que vão ser pagos ao longo do tempo. Ativos, inativos, pensionistas e o ente. Então, o plano de custeio, ele nada mais é do que a forma de financiamento do regime próprio de previdência. A ideia é, a partir de um estudo atuarial, então o atuário vai projetar, quais são as despesas desse regime, qual a receita necessária para o financiamento desse regime e vai atribuir a responsabilidade de cada um dos participantes desse regime. Quanto que o servidor ativo vai pagar, quanto que o inativo vai pagar, quanto que o pensionista precisa pagar e quanto que o ente tem que pagar, através de um estudo atuarial. Evidentemente, que essa implementação destas alíquotas depende também de uma série de outras normas legais, especialmente as introduzidas pela emenda constitucional número 103, de 2019. A gente vai falar disso mais adiante. Mas o plano de custeio é basicamente a forma como eu vou financiar este regime próprio. E a Lei 9717, de 98, no seu inciso 2º do artigo 1º, também reforça essa lógica, que o regime próprio tem que ser financiado por recursos da União, dos estados e dos municípios, dependendo do ente instituidor que está patrocinando esse regime próprio, e do servidor ativo, inativo e pensionista, para os seus respectivos regimes. Então, a Lei 9717 ela acaba confirmando a ideia de como que eu vou montar esse plano de custeio, e como que eu vou financiar esse regime. Bom, parte deste plano de custeio é financiado com contribuições do servidor ativo. Elas são contribuições realizadas compulsoriamente, uma alíquota que incide sobre a base de remuneração, e aí esses recursos, eles vão compor parte da receita, para que eu tenha um plano de custeio que financie os benefícios do regime próprio de previdência. Além da contribuição do segurado ativo, a gente também tem a contribuição sobre os inativos e pensionistas. Ela foi introduzida pela emenda 41 de 2003, que praticamente colocou o caráter solidário na prática. Quer dizer, antigamente eu tinha contribuição somente dos segurados ativos, a partir da emenda 41 de 2003 a gente passou a ter a contribuição dos segurados inativos e pensionistas, para que você tenha um financiamento
do plano de custeio. E até então existia uma regra geral, né? Você tinha uma alíquota de contribuição, a mesma alíquota da base do segurado ativo, só que os inativos eram isentos dessa contribuição, dizer, até um determinado valor, normalmente, né, o valor equivalente ao benefício do INSS. Então, se o inativo ele era isento de contribuir até um valor igual ao benefício do INSS, e a alíquota de contribuição incidia sobre a parte dos proventos que supera o valor do benefício do INSS. A emenda constitucional 103 de 2019, ela mudou esta regra. Ela permitiu à instituição, quer dizer, no caso do regime próprio que tem déficit atuarial, ela permitiu à instituição de alíquotas progressivas, né, da ampliação da base de cálculos aposentados dos pensionistas em caso de déficit, né? E o que é essa ampliação na prática? Deixa eu me dar um exemplo. Os estados e municípios eles têm autonomia para definir como é que vai ser essa regra. Não é mais uma regra geral, por exemplo, em que o aposentado ele é isento até o teto do INSS. Você tem, por exemplo, isenções que são equivalentes a um salário mínimo. Para dizer na prática isso, né, atualmente, quando esse custo está sendo gravado, o teto do INSS é um pouquinho maior do que R$ 6.000, o salário mínimo é um pouquinho maior do que R$ 1.000. Portanto, você teve uma ampliação da base de contribuição, tributando os inativos e pensionistas, né? Então, os estados e municípios eles têm liberdade para instituírem essa ampliação da base de contribuição, né, cobrando mais dos inativos e pensionistas, né, no caso de você ter déficits atuariais. E você também pode implementar alíquotas extraordinárias que podem ser cobradas aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, né, para equacionamento do déficit atuarial desse regime próprio. Então, a emenda constitucional 103, ela alterou a regra da emenda 41, né, que definia como é que seria a aplicação da alíquota sobre os benefícios inativos e pensionistas. Ela criou mais possibilidades de ampliação dessa base de financiamento, né, para a cobertura de déficits atuariais. E para completar, né, o rol de financiadores desse plano de custeio, a gente tem o ente, né, que também precisa contribuir, né, para a sustentabilidade do regime. A regra principal, né, que é aplicada à alíquota de contribuição do ente é que ela não pode ser inferior à alíquota do servidor ativo e ela não pode ser superior ao dobro da alíquota do servidor ativo. Então, por exemplo, definida a alíquota do servidor ativo através de um estudo atuarial, que essa alíquota para financiamento do plano de custeio vai ser de 11%. Então, a alíquota do servidor ativo, 11%. A alíquota do ente não pode ser inferior a 11% e ela não pode ser superior a 22%. Só que, como a gente está falando de um equilíbrio financeiro e atuarial, e se a alíquota do servidor ativo, mais o inativo, mais o pensionista, mais a doente, mesmo sendo elevada ao dobro, não for suficiente para que você tenha um equilíbrio financeiro atuarial, você pode ter aquilo que a gente chama de custo suplementar, ou formas de financiamento, né, através de um custo suplementar, que é a parte que falta, né, para que a gente tenha aí algum equilíbrio financeiro e atuarial dentro desse regime. E basicamente, tá, esse custo suplementar ele pode ser financiado com plano de amortização. Quer dizer, dentro do cálculo atuarial é estabelecido um plano de amortização do déficit atuarial. Na prática, seriam aquelas contribuições ou aquela reserva que falta para a gente poder chegar no equilíbrio atuarial. Então, o ente ele vai fazer seguidas contribuições suplementares, podendo ser uma contribuição patronal suplementar, antigamente chamada de cobertura de déficit, né, ou insuficiência financeira, agora está definido o nome como contribuição patronal suplementar, que pode ser uma alíquota adicional, ou podem ser aportes periódicos de recursos financeiros com valores, tudo isso para aumentar a reserva do regime próprio, para que eu tenha cobertura do déficit atuarial. E a emenda constitucional 103, ela trouxe, quer dizer, uma harmonização de conceitos.
explicando o que é a cobertura do custo normal, como a contribuição ordinária, e a contribuição extraordinária, aquela que é referente à cobertura do custo suplementar. Então, o custo normal que eu tenho do plano de custeio é a contribuição ordinária, e o custo que eu tenho suplementar do plano de custeio é a contribuição extraordinária. E basicamente os dois conceitos, tá, para a gente harmonizar isso, quando a gente vai falando de custo normal, ele é o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefício do regime próprio, calculados através de um estudo atuarial, conforme o regime financeiro que tenha sido adotado neste estudo, referentes aos períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios. Então, se faz a avaliação atuarial, o custo normal é para o financiamento até o início lá do benefício. E o custo suplementar é o valor correspondente às necessidades de custeio, também elaboradas dentro de um estudo atuarial, destinadas a cobrir elementos que tenham originado um déficit atuarial. Por exemplo, tempo de serviço passado, ausência de contribuições, insuficiência de resultado de investimentos, ou alíquotas muito baixas, né, que criaram um déficit atuarial, qualquer outra causa, né, que tenha gerado insuficiência de ativos necessários, a cobertura das provisões matemáticas previdenciárias. Então, essa é a diferença entre o custo normal e o custo suplementar.